Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa. Imagina uma situação em que você está tendo problemas com seu banco de dados no sentido de que registros estão sumindo ou registros estão sendo alterados e você não tem nenhuma instrução dentro da sua aplicação para que isso aconteça. Por exemplo, talvez dentro da sua aplicação os registros das suas tabelas são bloqueados para exclusão. Ou então tem alguma alteração que não tenha sido possível ter sido feita através da aplicação, mas ele foi alterado. Você chega lá no seu cliente, seu sistema não está funcionando do jeito que era para funcionar, e aí quando você vai ver, tem alguma coisa muito misteriosa dentro do seu banco de dados que você não sabe o que aconteceu. Não tem como provar que foi alguém do lado do cliente que mexeu, não sabe dizer se foi alguém do suporte que mexeu, por exemplo, ou não sabe se eventualmente tem alguma coisa que você não previu dentro da sua aplicação que está seguindo por um caminho errado. Então, geralmente para essas situações se usa criar uma tabela de log para que você consiga exportar para que você consiga monitorar todos os eventos do banco de dados de forma que você grave qual foi o usuário que fez, que hora e que dia que foi feito, quais foram as alterações que ocorreram. Porém, existe um grande problema dentro de tabela de log quando você faz monitoramento de sistema. E um dos problemas é que o seu banco de dados começa a ficar inchado. A gente sabe o seguinte: toda vez que a gente cria uma quantidade grande de registros dentro do banco de dados, o Firebird ele aloca um espaço dentro do disco, reserva esse espaço e começa a preencher com os registros, certo? Então vai preencher uma quantidade grande, ele aloca esse espaço e preenche com os dados. Porém, se você der um delete nesses registros, o tamanho do arquivo do banco de dados seu só vai diminuir caso você faça um backup restore. E isso não é legal, porque, por exemplo, se você quer fazer Você não costuma fazer, por exemplo, auditoria dentro do seu sistema sempre. Você não costuma deixar isso ativado sempre. Mas você pretende fazer isso em momentos pontuais. E nesses momentos pontuais, sua base de dados pode acabar ficando com mais espaço por causa de log do que por causa de registro. Tá? Então, hoje eu quero mostrar para você uma forma de fazer uma tabela de log que não vai inchar o seu banco de dados. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como isso funciona. Olha só, a ideia aqui é a gente criar uma tabela que vai receber registros de log, porém essa tabela não vai ficar armazenada dentro do nosso banco de dados, ela vai ficar armazenada no disco, em um arquivo externo separado. Isso é tabela externa, tá? Então, para que a gente possa criar uma tabela externa, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é parar o serviço Firebird. Então, paro aqui, vou abrir o firebird.conf, tá? Deixa eu pegar aqui o meu. Vou procurar a propriedade External File Access. Assim. Dou um Enter. E já estou nela aqui. Então, as possibilidades que eu tenho é None, Full ou Restrict. Onde Restrict eu preciso dizer quais são as pastas que o serviço Firebird vai poder enxergar dentro da sua estrutura de arquivos. Se eu deixar Full, ele vai poder olhar tudo. Tá? Então, não importa onde você crie alguma coisa, você vai conseguir enxergar. Então, vou tirar aqui, colocar Full, salvei, beleza. Aí agora sim eu posso startar o meu serviço do Firebird. Venho aqui, starto ele. E agora eu vou lá no meu IB Expert. Vou conectar no meu banco, que está no Firebird 3.0. Mas isso funciona também para o Firebird 2.5, tá? Com certeza. E aí eu vou pegar aqui o seguinte. Eu vou criar uma nova tabela. New Table. E aí eu vou dar um nome aqui para ela de log. Por exemplo, aí você pode colocar uma tabela de log para cada tabela, para cada rotina que você tem no seu sistema. Mas eu vou criar uma com log aqui só para exemplificar. E eu criei uma pastinha aqui na minha área de trabalho chamada log, que é onde eu vou salvar essa tabela. Aqui eu vou colocar o caminho completo onde vai ficar essa tabela, e eu vou colocar aqui, por exemplo, eu posso até colocar como um TXT, tá? Não preciso colocar extensão se não quiser, mas vou colocar aqui como log, tabela log, beleza? Aí criei aqui tabela log, né? Dentro da pastinha log, o arquivo log. Aqui eu vou colocar, por exemplo, eu posso colocar os campos em específico que eu vou salvar, ou eu posso colocar uma linha texto e descrever somente o que foi alterado.
Tá? Só que, por exemplo, se você criar uma linha texto, fica um pouco complicado de você fazer pesquisas nele, né, nessa tabela. Então a gente pode criar um campo para cada informação, beleza? Só que nesse caso aqui eu vou criar como um campo texto mesmo. Então varchar, vou colocar aqui varchar de 1000, por exemplo, e aí vou confirmar. Tá? Confirma a criação. Esse daqui é o script de criação, create table tal, external file, e aí você fala qual é o arquivo externo, e aí segue a criação dos campos normalmente como se fosse uma tabela comum. A única coisa que diferencia é essa linha, esse trecho aqui que diz que é um arquivo externo, beleza? Então, commit. Beleza. Criei uma tabela simples, não coloquei PK, não fiz nada, coloquei só um campo, não coloquei not new nem nada, tá? Ele já pegou aqui char71252, que é o que está na minha conexão, e aí segue o jogo, para a gente poder fazer, por exemplo, olha só, aqui na minha pastinha log não tem nada ainda, tá? Então, para a gente poder fazer o acesso dessa tabela, fazer a inserção de dados lá, por exemplo, olha só, eu tenho a tabela clientes aqui, tá? E tem vários clientes, tem ID, o resto está tudo sem preencher, tá? Então eu vou usar esses IDs aqui para poder inserir dentro dessa tabela de log, só para servir como base, tá? Nada demais. Então, insert into log, logl. Vamos ver se ele vai acertar isso aqui como tabela, porque tirar esse L daqui, usei só para auxiliar, porque log é uma palavra reservada, então vamos ver se ele vai deixar. Select from cliente C, e aqui eu vou colocar algumas informações, como, primeiro, data e hora de execução. Então, vou colocar aqui DH, igual, e aí aqui eu vou colocar current timestamp, tá? Para pegar a data e hora. Concatena, com ponto e vírgula, por exemplo, tá? E aqui eu vou colocar user igual concatena current user, tá? Vou colocar um embaixo do outro aqui só para poder caber melhor na tela, beleza? Mas é tudo o mesmo campo. User from. E aí vou colocar aqui embaixo mais uma informação que vai ser o ID cliente, tá? c.id vou colocar um igual aqui, c.id, e teoricamente é isso o texto que eu quero colocar, tá? Vou dar um F9 aqui, vamos ver se vai rodar. Rodou, beleza? Deixa eu ver aqui se inseriu. Confirma. Agora, vamos ver se dentro da tabela log tem alguma coisa, tá? Tabela log, data, e os dados estão aqui, beleza? Então a gente consegue enxergar tudo naturalmente, 101 registros. Colocou um para cada cliente. Não demorou nada praticamente, porque olha só, o tempo nem mexeu. Tá? Tudo dentro do mesmo milissegundo. E aqui na pasta log eu tenho esse arquivo aqui. Esse arquivo eu até consigo abrir ele com bloco de notas, só que ele fica ilegível, porque ele fica num formato que o nosso Firebird consegue fazer leitura. Então olha só, eu tenho aqui até algumas informações que que eu consigo ler, só que ele tem uma cacetada de outras coisas, ó, que para mim já não são interessantes. Deixa eu tirar a linha aqui, ó. Eu estava com quebra de linha ativa aqui no meu Notepad++, mas você percebe que ele grava tudo numa linha só. Entendeu? Então fica uma coisa bem complicada de fazer leitura a olho, mas a gente consegue fazer leitura disso normalmente dentro do IB Expert. Inclusive eu vou conseguir fazer junções, vou conseguir fazer uma cacetada de coisa aqui, tá? Posso colocar o ID do registro que foi alterado, enfim. Então você cria uma cacetada de coisa aqui de tabela de log, e isso esse log pode ser do tamanho que for, desde que caiba dentro do seu espaço em disco disponível, que ele não vai influenciar no tamanho do seu arquivo de banco. E aí facilita até para fazer backup, daí você pode fazer exclusão de algumas tabelas, entendeu? Então facilita um pouco. Ou até mesmo você pode até excluir essa tabela externa, no caso de log, né, que é uma tabela que ninguém depende dela, ela só armazena dados. Você pode excluir ela, fazer backup ali, beleza, e fica tudo certo. Tranquilo? Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí,
que isso fortalece bastante aqui a minha motivação para poder fazer mais e mais vídeos. E eu sei também se você está gostando ou não dos conteúdos. E eu vou ficando por aqui, beleza? Valeu, falou, tchau, tchau.